Oi, gente, bom dia. Hoje, dia 20 de junho de 2024, 22 é ótimo, de 2024, e nós temos a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus. Antes, porém, dar os parabéns a um monte de gente, né? Hoje é aniversário da Estherzinha. Estherzinha, Deus te abençoe, tá? Que a sua mamãe Mara, seu papai Alan, a sua irmã Milena, sejam abençoados também com você, mas especialmente você nesse dia, que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Continue crescendo na presença de Deus. Também é aniversário do meu amigo pastor Elder. Deus abençoe, pastor. Ele sempre assiste a gente aí. Que Deus abençoe a vida do senhor poderosamente. Da Viviane, nossa prima lá de Guarapari. Deus abençoe, Vivi. Que Deus te dê muitos anos de vida. Também o Elton, da Ana Lúcia. O Elton, Deus abençoe, meu irmão. Você é uma bênção muito grande. Que o Senhor te abençoe, te guarde e contemple os seus sonhos. O Edmilson, da Jaqueline. Edmilson, Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe grandemente, te conceda grandes bênçãos, né? E ontem foi aniversário do pastor Paulo Roberto. Deus abençoe, pastor, lá no Rio. Do pastor Emerson, da Segunda Igreja Batista, meu amigão. Pastor Emerson, que o Senhor te abençoe, te guarde, te conduza, você e sua família. Da Miriam Mostaro. Miriam, Deus abençoe sua vida também, meu irmão. E do Marcos Paulo, que o Senhor te guarde, te abençoe e derrame bênção sobre a sua vida. Bom, dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler hoje é um texto longo, mas nós vamos conversar sobre ele aqui rapidamente. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20, diz assim, ó: Também vos notifico, irmãos, que o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, e não se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu dentre os mortos, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por fim de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram no Senhor, ou os dormiram em Cristo, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo está aqui pregando de novo o evangelho para a igreja de Corinto, porque dentro da igreja surgiu uma conversa de que os mortos não ressuscitam, que era uma história da carochinha, que esse tipo de coisa não acontecia. E Paulo vai falar assim, olha, tem muita testemunha sobre isso. Primeiro ele apareceu para o Pedro, apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para os primeiros apóstolos, depois ele aparece para mais de 500 irmãos, e ele fala assim, dos quais alguns ainda estão vivos. Quando ele escreveu essa carta, muitos irmãos que haviam visto Jesus ressuscitado ainda estavam vivos, e alguns já tinham dormido. Dormir no Senhor aqui é um eufemismo para a morte, tá? Porque ontem eu falei sobre a ressurreição imediata, né? As pessoas que partiram para a glória,
elas já estão ressuscitadas em Cristo, elas já estão acordadas, vivas, vivendo uma nova realidade de existência em outro lugar. Elas não estão dormindo esperando para ser ressuscitado no final. No final das contas, a Bíblia fala assim em 1 Tessalonicenses, que Jesus virá nas nuvens e todos os santos com ele. Todo mundo que já foi estará com ele e virá para buscar aqueles que estiverem vivos. E os que estiverem vivos serão transformados e irão se encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses fala sobre isso. Então, a palavra, os que dormem no Senhor aqui de Paulo, é um eufemismo para falar de morte, né? Porque aquele que está em Cristo nunca morre eternamente, ele está vivo. Então, para evitar confusões de linguagem, o apóstolo Paulo usa a palavra dormir. Mas dentro da igreja de Corinto, então, surgiu a história de que a ressurreição não acontecia. E Paulo vai falando aqui, não, se ressurreição não acontece, Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, é bobagem a gente pregar, é bobagem a gente viver a vida que a gente está vivendo, porque, para quê? Qual o sentido da vida se Jesus não ressuscitou? A gente cresce, a gente nasce, cresce, se forma em alguma coisa, ou então consegue uma profissão, desenvolve a vida, e quando a gente está no auge da vida, quando a gente está conquistando as coisas, via de regra, estou dizendo assim, no sentido natural da vida, né? Quando a gente chega a um certo nível de vida, onde a gente conquistou as coisas que a gente quer, a gente morre. Que sentido teria a vida se fosse só isso? Por isso que Paulo fala no versículo 20, se esperamos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens, porque o que essa vida oferece a não ser dor, sofrimento e morte? O que essa vida oferece? Não oferece nada. Então Paulo está pregando aqui para aqueles que estão querendo tirar a ideia da ressurreição do cristianismo. Ele fala, olha, o que é o evangelho sem o cristianismo? O evangelho sem o cristianismo, sem a ressurreição. O evangelho sem ressurreição é o evangelho que muitas vezes a gente escuta, de que a pessoa está indo na igreja para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova, para ter uma vida feliz. É o evangelho de facilidades. E o evangelho bíblico, o evangelho de Jesus, ele não é o evangelho de facilidades. Ele já começa com a negação de si mesmo. Jesus fala, quer vir após mim? Negue-se. Negue-se. Por que nós temos que nos negar? Porque o mundo está contaminado pelo pecado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, o mundo ficou contaminado e ficou doente. Você percebe que o mundo está doente? Ontem eu estava conversando com um amigo, e ele falando comigo sobre um pai que abusou de uma filha, a filha de 4 meses. Ela estava internada e ele estava lá acompanhando a filha dele. E aí, quando as enfermeiras chegaram, foram trocar a fralda da criança, viram que a criança foi abusada por ele. E ele foi preso. Graças a Deus que ele foi preso. Então você vê como é que o ser humano está cada dia mais bestializado. O cara ter condições de fazer isso com a filha de 4 meses, a filha dele de 4 meses. Você está vendo a briga aí sobre aborto, liberação de aborto? Precisa ter essa discussão, se pode ou não matar criança no ventre da mãe? Precisa ter essa discussão? Essa discussão só existe porque o mundo está doente. O pecado está tão enraizado na mente humana, o diabo está dominando tanto a mente humana, e em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória, vai dizer lá que o Deus desse século cegou o entendimento do ser humano. Então o ser humano não tem mais consciência de humanidade. Então briga-se porque querem matar criança no ventre da mãe. Briga-se para regulamentar, para legislar acerca do pecado, acerca do mal no mundo. Isso é a falta de Deus na história da humanidade. Enquanto o ser humano estiver fora de Deus, o mundo só vai oferecer isso para ele. Então, o evangelho das facilidades, ele não fala sobre negação. O evangelho das facilidades fala sobre bênçãos, sobre você vai ser um vencedor, nada vai poder te parar. É isso, é esse tipo de coisa. É o evangelho coach. Mas o evangelho bíblico fala que você e eu, nós precisamos tolir a nossa existência, diminuir a frequência do mal na nossa vida pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos herdar um pouco mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. Entende? Porque o que Deus tem para nós é muito mais do que esse mundo pode oferecer. Esse mundo só oferece dor, sofrimento, tristeza. Se eu continuasse nesse mundo, estaria morto hoje. Pelo tipo de vida que eu vivia, estaria morto hoje, como eu vi amigos meus morrendo. O Evangelho, ele te liberta. O Evangelho liberta as pessoas, ele dá uma nova esperança. Enquanto esse mundo caminha para a destruição, o Evangelho pode nos reencaminhar ou nos redirecionar rumo a novos céus e nova terra que nos aguardam. Escrito lá no livro de Apocalipse, a gente fez falando sobre isso, né? O livro de Apocalipse é o livro que fala do fim. Aliás, é o livro do fim, né?
mas ele fala de um início glorioso. No capítulo 21, vai se falando sobre a cidade santa, onde habitaremos com Deus eternamente, onde a morte não vai mais chegar, onde a tristeza não vai mais chegar, onde nós não seremos ameaçados por essa natureza caída, onde nós não seremos mais ameaçados pelas contradições que a vida oferece, doença, dor, tristeza, nada disso mais acontecerá. Por isso que Paulo fala no versículo 20 aqui, ó, se esperamos, no versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa vida tá boa para você, meu irmão? Será que você se basta? Essa vida basta? Não, aqui dá ótimo, estou feliz aqui. Deus tem muito mais. Se você está com uma vida feliz, uma vida tranquilizada, uma vida estabilizada, a saúde está boa, a finanças está boa, a família está boa, se está tudo estabilizado, está tudo em dia na sua vida, ótimo, ótimo. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa, o céu é muitas vezes melhor. A eternidade é muitas vezes melhor. Porque se a gente consegue ter um pouquinho de felicidade aqui nesse mundo caído, nesse mundo doente, imagina na eternidade, onde essas doenças não chegarão. Então Paulo vai falar assim, olha, tira os olhos desse mundo. 1 Coríntios capítulo 15, ele fala, tira os olhos desse mundo, aponta os seus olhos para o céu. É para lá que nós vamos. No versículo 58 desse capítulo 15, ele fala aquele texto emblemático que nós conhecemos. E, portanto, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, que vivamos essa vida aqui para a glória de Deus, que vivamos essa vida aqui gastando a vida para tentar amenizar os impactos do pecado nessa história, na nossa história, na história da humanidade, sabendo que o nosso destino é o céu. Se Deus te der muitas bênçãos nessa vida aqui, glória a Deus, não tem problema nenhum com isso. Mas não fica correndo atrás de Deus para ser abençoado, não. Corra atrás de Deus por causa de Deus. Vá atrás do Senhor por causa do Senhor. Não vá na igreja por causa de bem-estar, não. Eu vou na igreja, aquela igreja eu sinto tão bem. Não vai por causa de bem-estar, não. Vai para ouvir a palavra que transforma. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo está falando isso aqui em 1 Coríntios capítulo 15. A raça humana faliu. Faliu. Desde o capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que a raça humana faliu, né? O pecado entrou no mundo e destruiu tudo. E essa marca do pecado está no ser humano. E Jesus precisa transformar isso, né? É necessário nascer de novo. É por isso que Jesus fala que é necessário nascer de novo. Uma nova realidade, uma nova natureza, né? 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer lá, agora quem está em Cristo, nova criação, nova Gênesis, feito de novo. E as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? E é isso que ele quer fazer na minha vida e na sua vida também. Então, na igreja de Corinto tinha espalhada a conversa de que a ressurreição era fato, não era fato, era a história de carochinha. Paulo falou, olha, tem mais de 500 testemunhas, tem gente viva aí que viu Jesus. Era menino, era garoto, quando viu Jesus subindo aos céus, está todo mundo vivo aí, quer perguntar, pode perguntar. Naquela época ele podia fazer isso, porque ele queria mostrar nitidamente que a pregação do Evangelho não é a pregação de uma igreja. Nós não estamos falando de igreja, nós estamos falando de Evangelho, aquilo que transforma a natureza humana. Então, se nós esperamos em Cristo só para essa vida, todos os acontecimentos dessa vida, os lutos que vivenciamos, as tristezas que passamos, vai aniquilar a nossa história. Acabou. A esperança termina aqui? Acabou. Mas ele fala assim, projeta a sua esperança para a eternidade. Porque lá não haverá esse tipo de contradição. Deus tem muito mais para a sua vida, meu irmão. Não sei que tipo de vida você está vivendo, não sei se a sua vida está muito abençoada, isso está suficiente para você. Deus tem mais. Se a sua vida não estiver legal, você está triste, está angustiado, está precisando recomeçar, Deus tem mais. Deus tem sempre mais para a vida dos seus filhos e se projeta na eternidade. Que Deus te abençoe, Rosilane. Deus te abençoe, Flávia. Deus te abençoe, Rui Barbosa, Jusilane, todo mundo aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente e o Senhor nos conceda uma quinta-feira guardada, dirigida pelo Senhor.